de Atos. Então Pedro está na casa de Cornélio e começa a pregar. No versículo 44, Atos 10, 44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam, que oravam, que ouviam a palavra. Versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, o que foi que aconteceu? Foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo. Versículo 43, ele explica porque eles ficaram admirados, porque foi derramado. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes? Que assim como nós recebemos o Espírito Santo, aí o batismo vem depois do batismo do Espírito Santo. Aquela regrazinha que Pedro colocou, disse: não, arrependei-vos, seja batizado em nome do Senhor, e depois recebereis o dom. O Espírito Santo quebrou logo isso aqui. Aí Pedro depois disse: agora vocês podem ser batizados mais água. Porventura, pode alguém recusar a água, porque para que não sejam batizados estes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Amém? Então o Espírito Santo não vai ficar refém de uma doutrina humana. Amém. Estão comigo, irmãos? Amém. Batismo nas águas não salva a sua vida. Mas é uma ordenança do Senhor. Você deve ser batizado nas águas. Inclusive, eu quero perguntar aqui: quem ainda não é batizado nas águas e deseja receber ele? Marisa Rosana. Maísa, comigo, né? É o Tico também, né? Então, você que... Quem mais? Ela. Então, vocês que desejam receber o batismo nas águas, graças a Deus que o frio está passando, né? Para você também não sofrer na água fria, a gente vai organizar direitinho, vai dar uma instrução para você, vai ensinar sobre isso. Amém? E depois nós vamos efetuar o batismo nas águas. Tá certo? Para você ficar dentro do padrão da palavra. Amém? Esse é o padrão da palavra. Então aqui também Atos capítulo Atos capítulo 19. Então já mostrei 2 versículos, vou mostrar o 3º versículo aqui. Que línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Atos 19. Atos 19, capítulo 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvi que existe Espírito Santo. Eles nem sabiam. E Paulo perguntou a ele, versículo 3 do capítulo 19 de Atos. Então Paulo perguntou: em que pois fosse batizado? E responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados nas águas, porque eles eram só batizados no batismo de João. E Paulo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E a Bíblia diz que eram ao todo 11 homens. Essa igreja de Éfeso nasceu debaixo do poder do Espírito. Amém. Amém? Então Paulo também recebeu o batismo do Espírito Santo pela imposição de mão de Ananias. Ele foi cheio do Espírito Santo pela imposição do capítulo 9 de Atos. Amém, irmão? Então, línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Então, eu quero falar agora sobre 10 razões porque o crente deve falar em outras línguas. Amém? E a primeira razão, a razão número 1, é que língua ela é a evidência ou sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? Então, como é que o Espírito Santo prova que está dentro de você? Línguas é um sinal, como nós lemos aqui, Atos capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito que concedia que falasse. Amém? A razão número 2 é que Paulo encorajou os irmãos. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 14, abre lá.
Então, Paulo encorajou os irmãos a continuarem na prática de falar em outras línguas, na adoração a Deus e na vida individual de oração, como um meio de edificação espiritual. Então, línguas, ele vai também edificar a tua vida espiritual. Então, aqui no capítulo 14, no versículo 4, Paulo diz assim: que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Amém? Então, mais o que profetiza, edifica a igreja. Né? Então, tem eu me lembro no início da minha fé, eu converti numa igreja que é uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, uma igreja batista com o Espírito Santo, e eu me deparei com uma pessoa que era de outra igreja, que não falava em outras línguas. E ele tentando me convencer, né, que profecia era mais importante do que língua. De fato, no culto público, na igreja, sim. Porque a referência que nós temos, no capítulo 14 de Atos, é falando para o culto público, o culto na igreja. Você está entendendo? E Paulo colocou em ordem o que estava em desordem, porque você imagina esse culto aqui, você já entrando falando em língua ali, falando com o irmão Ramana Cheire, Câmara Baixou, Cheire, que dá na e só falando língua, ninguém se comunica com nada, daqui a pouco todo mundo vai embora, e eu Rababacheque, e vai todo mundo embora para casa, falando em outra língua. É um negócio esquisito, né? Então, provavelmente estava acontecendo algo parecido com isso. E quando alguém ia profetizar, levantava 1, 2, 3, 4, 5 mil falando, outro falando, ninguém entendia nada. Aí Paulo começou a colocar as coisas em ordem. Então, o capítulo 14 de Atos, de 1 Coríntios, é só Paulo colocando em ordem línguas, colocando língua no lugar e profecia no seu lugar. Amém? Todos os dois são importantes. Amém. Línguas é importante para a edificação espiritual do indivíduo, uma edificação particular de cada um. Amém? E profecia tem a sua importância para a edificação do corpo, quando o culto é público. E também tem a sua edificação também, você orar, para que possa interpretar as suas próprias línguas, para você receber uma edificação. Amém? Porque a Bíblia diz que quando você ora em outras línguas, sua mente fica frutífera, né? Mas o seu espírito é edificado. Então você pode edificar o seu espírito orando em outras línguas e também ler a Bíblia para renovar sua mente. Amém? Para que sua alma também receba edificação. Amém? Né? A gente não pode andar nem no estreito nem no outro, a gente tem que andar no meio do caminho. Amém? Amém. Então, 1 Coríntios 14, 4, ele diz: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, língua e profecia tem seu lugar. Amém? Na nossa vida e na vida da igreja. Então, a razão número 3, né, as línguas nos mantêm sempre conscientes da presença do Espírito Santo que habita em nós. Né? Orar e adorar a Deus em línguas vai manter a consciência da presença de Deus em nós. E isso afetará o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. Amém. Quando nós estamos orando, você está no trabalho. Então, irmãos, a Bíblia diz, no capítulo 17 de João, Jesus orando, ele diz: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não os peço, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, irmãos, a Bíblia diz, Jesus falando que o mundo jaz do maligno. Então, aonde você for, você vai encontrar trevas. Amém. Então, como é que você vai poder se sair bem no meio das trevas? É sempre permanecendo a sua luz acesa. Amém. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, línguas para manter as nossas baterias carregadas. Lembra que domingo aqui faltou energia, a gente não conseguiu fazer o culto porque estava sem energia, e usamos a bateria do carro para poder fazer o culto. Não é? Mas se nós mantermos a nossa vida regrada em outras línguas, você pode estar edificando a si mesmo, orando para o Espírito Santo. Então, línguas é muito importante. Amém? E você deve acordar e orar em línguas. Você, quando acordar à noite, não estou com sono, não vai assistir novela, não vai ver o que não presta, não vai estar olhando no Facebook, vai orar, mano. Amém. Começa a orar em outras línguas. Às vezes eu pego sono, fico querendo sem sono e fico orando em línguas na cama, deitado.
E você vai se acordar a esposa, no caso, o cônjuge. Tá bem? Não vai empurrar e. Coração, pode ser que você fique viúva ou viúva. Mata o indivíduo de susto. Amém? Você pode baixar o volume do seu amplificador pentecostal. Amém? E ficar falando baixinho. Amém? Porque tem gente que só pensa que está falando dele quando acorda toda a vizinhança. Né? Acorda todo mundo. E não é assim. Você pode falar, orar, sem precisar do mundo todo ouvir. Amém. Amém? Você pode estar no carro dirigindo e está falando assim, falando sobre. Deixa o povo falar. Amém? Você sabe que está falando com Deus? Amém. Amém? Então essa é a razão número 3. Né? Ela vai nos manter e também vai afetar, vai trazer uma consciência da presença de Deus nas nossas vidas. E também vai nos manter e vai afetar a nossa vida, nossa forma de viver e pensar. Então quando você estiver pensando muita coisa, sua mente estiver vagando demais, não deixa ela vagando. Amém? Aleluia. Se ocupa. Se você precisa de alguma ajuda, bota com a mão em cima do peito, assim, ó, começa. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você pode botar a mão aqui, isso vai te ajudar. Né? Tem pessoas que ajudam pelo copo d'água. Se tentar água aqui correndo. Não tem problema, não, tá paradinha. Então assim, então se vai te ajudar, põe a mão no teu ventre. E começa a Ei, você vai entrar numa dimensão que você não vai sentir tristeza, ela vai sair igual. Sentir um cão te tentando, ele vai também sair. Amém. Ele vai dar a última cartada. A última cartada dele é dizer o seguinte: você não sabe nem o que ele está falando. Entende o que você fala. Né? Você chega para ele e diz assim: você também não. Eu não estou falando com você. Eu não estou falando com você, falando com meu pai. Amém? Amém, irmão? Então, porque olha, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, versículo 2, veja o que é que diz aí. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Amém? Então nem está falando a homens. E muito menos para o diabo. Amém? Amém? Senão a Deus, visto que ninguém entende, então o diabo também não entende. Você pode não estar entendendo e o diabo também não. Então, né? E em espírito fala mistério. Então Deus entende o que você está falando. Você está falando mistérios com Deus. Você está se comunicando com Ele, Ele está se comunicando com você. Amém? Porque, irmãos, com a tua alma, você entra. Tua alma é teu intelecto, tua vontade, teu raciocínio, tua mente. Você entra em contato com o mundo intelectual. Com o teu corpo, você entra em contato com o mundo físico, natural, com o material. Mas com o teu espírito, você entra em contato com o mundo sobrenatural. Espiritual. Então você quer falar com Deus, tem que falar em espírito. Deus é espírito. Amém? E Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, a razão número 4. Então, quando o diabo ficar tentando dizer a você que você não está entendendo, você não estou falando com você. Estou falando com meu pai. Amém? Você está a fim de saber o que eu estou dizendo a ele. Mas você não entende e ele está falando com você. Então, se ele souber que você sabe o que a palavra diz, ele não vai insistir. Lembra que Jesus usou a palavra para se livrar da tentação. Então use a palavra também para se livrar da tentação do diabo. Aí Jesus disse: está escrito. Ei, diabo, eu não estou falando com você, eu estou falando com meu pai. Amém? Então, razão número 4. Orar em outras línguas elimina a possibilidade de egoísmo, de o egoísmo entrar na nossa vida de oração. Então, geralmente, quando as pessoas têm uma consciência de orar, a gente ensinou aqui sobre oração, passamos uns dias ensinando sobre oração, tipos de oração,
E geralmente a pessoa quer orar, a pessoa só ora oração de petição. Né? E às vezes tem oração muito egoísta. Pai, me abençoe minha esposa, meu filho, meu papagaio, meu cachorro. Né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto minha foto. Né? Então a oração egoísta. De línguas vai eliminar isso. Amém. Línguas que em vez de você estar orando por você está orando pelos outros. Você vai entrar no nível de intercessão, que você vai estar gerando coisa do mundo espiritual. Você orando em outras línguas, você pode orar pelo seu futuro. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai ser de mim. Ora em línguas. Ora pelo menos 30 minutos por dia em línguas, a respeito do teu futuro. E Deus vai estar revelando, vai trazer coisa para você. Não fica pensando que Ele vai trazer uma revelação para você na hora. Porque tem gente que quer orar e quer ter a resposta na hora. Você está construindo algo, edificando algo para o teu futuro. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, a quarta razão é isso. É que a orar em outras línguas elimina a possibilidade de egoísmo entrar na nossa vida de oração. Então, se eu orar com a minha própria mente, e na base do meu próprio pensamento, a minha oração pode ser fora da palavra ou uma oração antibíblica. E eu quero que você abra lá em Romanos capítulo 8, por favor, versículo 26. Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Essa vontade de Deus é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos conduzirá toda a verdade. Amém. Então, quando a gente não sabe, está surgindo a situação, você não sabe como orar, ora em outras línguas. Amém. Mas vai, eu não estou sabendo como orar nessa situação, e eu vou orar em outras línguas. E começa a orar em línguas. E persevera orando em línguas. Orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Quando você receber uma nota de vitória, que é a alegria, quando a alegria chega, é porque aquela oração foi respondida. Foi ouvida e foi aceita e foi respondida. E você não corre risco de orar errado. Porque quando você ora em língua, você ora bem. Você ora de fato. Amém? Então, aqui, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então preste atenção, esse versículo aqui está no contexto de intercessão, da intercessão do Espírito. Tem pessoas que pegam esse versículo e saem dizendo por aí: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O cara não vive pecado, vive falando da vida dos outros, vive uma vida totalmente desregrada e dizendo: não, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aquele versículo está dentro do contexto da intercessão. Aquele versículo não é uma regra de uma doutrina. Amém. Amém. Você está entendendo? Aí está acontecendo isso, não, isso aqui está cooperando para o meu bem. O cara não trabalha, está liso, não faz nada, e está cooperando para o meu crescimento. Que conversa é essa? Deus não abençoa a preguiçoso. Aleluia. Paulo disse: aquele que não quer trabalhar também não coma. Você está entendendo? Então, esse versículo não fala mais disso, pelo amor de Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Coopera para o bem daquele. Agora, lógico, dentro de uma situação, você vai aprender alguma coisa com ela, porque se torna experiência. Mas isso não quer dizer que Deus colocou você naquele estreito, né? Para você passar por aquele estreito e dizer assim: isso aqui é para cooperar. Pelo amor de Deus. Só tem esse versículo que fala isso, viu? Então, para se tornar uma doutrina, tem que ter no mínimo 2 ou 3 versículos testificando sobre a doutrina. Então, só tem esse dentro do contexto de intercessão. Amém? Amém. Quebrou a guitarra, tudo coopera para o bem daquele. Vamos começar a rezar. Você está entendendo? Meu carro quebrou, tudo coopera. Foi uma irmã, ia para um acampamento abençoado, o homem quebrou no meio do caminho. Ela disse: rapaz, isso aí é Deus dizendo para ir comigo. Ó!
foram para o evento, os outros perseveraram, foram para o evento e pouco, meu amigo. Foi coisa boa. Mas quando o bicho tenta se pernear, é que eu vou. Amém? Se eu não passar de lado, se eu não passar por cima, eu passo por baixo, mas eu vou passar do outro lado. Amém. Já pensou Jesus naquela tempestade? Ele entrou no barco, passou para outra banda e foi dormir. Aí o vento começou, veio a tempestade, acho que ele já queria, Deus não queria criança para cá não. Dá a volta, vamos voltar. Foi isso que ele fez? Não. Ele disse, por que vocês são contínuos? Até quando? Ô geração incrédula. Até quando estarei convosco? Mar, acalma de vento, para. E houve grande bonança. E ele foi para o outro lado. Porque ele disse, vamos para o outro lado. Amém. Amém? Então o diabo vai tentar te impedir. Amém? Amém? Se você vê na viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que ele tentou ir para a Ásia e o Espírito o impediu. E ele persistiu. O Espírito, depois ele disse, o Espírito de Cristo impediu. E nós fomos para outro lugar. Quando ele chega em tal lugar, ele teve um sonho à noite, e teve uma visão com um macedônio. E o macedônio dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entenderam que Deus estava guiando eles para a Europa, que era a Macedônia. E eles não foram para a Ásia. Você está entendendo? Mas Paulo estava insistindo, querendo ir para o canto, mas Paulo não ia desistir por causa de nada. Mas o Espírito de Cristo impediu, o Espírito Santo impediu. É diferente. Amém? Você vai para o evento e o pneu do carro fura. Eita, Deus não quer que a gente vá. Todo mundo está lá, e ele só não quer que você vá. Todo mundo vai ser abençoado e você não vai. Cuidado com isso. Cuidado com esses amuletos. Ou esse espírito místico. Entendeu? Cuidado com isso, meu. Se tem alguma coisa, principalmente evento de igreja, se for, quando nós fazemos alguma coisa, estivermos planejando para algum lugar, não venha com essa ideia que o diabo não deixou ir. O diabo está se levantando. Ele vai se levantar e você volta no lugar dele. Amém. Amém? Porque quando nós marcamos alguma coisa, saiba que nós vamos para lá porque temos um propósito. Amém. É uma direção. Porque tem paz. Agora, se você não quiser ir, também não tem problema. Você não é obrigado a ir. Amém. Eu estou dizendo que todo mundo agora, o pastor disse que a gente é obrigado a ir. Não estou falando isso.